Sejam bem-vindos, meus amigos, ao 15º episódio da série Scientifics by Fuchs, um guia para qualificar opiniões. Eu ia encerrar com um julgamento, seria o 15º episódio, um julgamento, a minha avaliação da epidemia Covid, com base na ciência, em tudo que foi visto nesses 14 episódios prévios, mas um amigo me sugeriu, disse, não, quem sabe, tem muita gente que está te vendo, quem está me vendo predominantemente são meus amigos, né? Pessoas que me conhecem. Eu disse, não, mas tem um tio meu, tio do Whats, como tu, está brincando comigo, né? Tio do Whats, imagina só, que está te assistindo, mandei para ele está gostando, ele não sabe bem quem tu és. Então, quem sabe tu diz quem tu és, etc. E aí me ocorreu que a opinião qualificada, certo? Nesse cenário de epidemia, tem sido dada pelo currículo das pessoas. O que elas fizeram? Estão autorizadas a dar uma opinião? Ok, então, rapidamente, quero mostrar a vocês, nesse episódio, quem eu sou para validar a minha opinião. E também, por outra brincadeira, sugestão feita por outro amigo, disse assim, não, olha aqui, ó, tu queres realmente ter audiência? Eu quero ter audiência que queira me ver, mas eu quero ter audiência. Quem sabe tu anuncia que tu vai te filmar caminhando no parapeito, né, da cobertura, algo assim. Né? Bom, não chegaria a tanto, mas talvez seja útil dizer um pouco de quem eu sou, o que fiz na vida, o que tenho feito, e pretendo fazer ainda, porque imagino ou pretendo ir longe ainda me divertindo. Porque o que faço sempre, como eu já disse em vários momentos, é estar de férias praticamente todo o tempo. Fiz de tudo, no jardim da infância. No jardim da infância é uma indicação de que eu talvez tivesse algumas inclinações, né? Uma absolutamente errada. Eu fui o regente da orquestra, né? Sacudia a varinha lá, etc. Porque em música eu gosto de ouvir, sabe? Mas não distingo, não sei. Tentei afinar um violão lá, etc. Nunca consegui. Né? Mas fui também o lobo mau da festa, teve um teatro, né? E eu estava lá fantasiado de lobo mau. Alguns dizem que eu fui meio lobo mau pela vida, mas acho que não. Fiz primeiro e segundo grau rodando pelo Rio Grande, meu pai era bancário, Caxias, Bento Gonçalves, Uruguaiana, Pelotas, Esteio, mas aí vim para Porto Alegre já para fazer a universidade, é onde eu me formei médico pela Universidade Federal do Sul, em 74, residência médica em medicina interna e cardiologia, iniciação à cardiologia, à época que a residência nem era formal, eu já era, para quem já contei mais proximamente, eu já era formado em cardiologia, como estudante de medicina, atendia no pronto-socorro particular, como médico. Na época podia, aliás não podia, eu podia ir para cadeia, mas isso eu acho que já é uma felony, né, que já prescreveu, certo? Eu acho que não vamos prender por isso. Tinha pouco médico na época, eu estudava muito. Comecei a estudar no segundo ano muito, passei a vida inteira estudando prazerosamente. Fiz mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da URSS, livre docência pela Universidade de Ciências hoje, Universidade de Ciências de Saúde de Porto Alegre, pós-doutorado em Chapel Hill, Hopkins, me trataram como visiting professor, não merecia, Harvard, sabático, ou seja, experiência no exterior muito importante para a minha formação, médico intensivista, eu professor na universidade em tempo parcial, não em tempo integral, arrumei minhas horas, ia para o consultório, tinha clínica, mas não era o que me agradava predominantemente. Eu gostava de dar aula, de fazer pesquisa, mas eu achava que tinha que ganhar um pouco mais para a família passar bem, para eu também passar bem pela vida. Então eu arrumei um emprego de intensivista no Conceição. Eu trabalhava de dia na universidade e de noite um plantão, 2 plantões de 12 horas por semana no Hospital Conceição, né, onde desenvolvi fortes amizades pela vida toda. Fui também professor de farmacologia, né, na Católica, antiga Católica, hoje é essa Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na época chamada Católica, por 32 anos. Né? E na URGS, onde eu me dediquei mais, foi a minha base, onde eu desenvolvi inclusive a minha carreira mais pesquisador, fui professor de farmacologia e depois passei para o Departamento de Medicina Interna, professor de clínica, cardiologia, que era a área de atuação que eu me sentia melhor. Mas continuo sendo professor de farmacologia indiretamente como autor de livros. Pesquisador, não há, fiz uma carreira, os cientistas brasileiros fazem uma carreira
de reconhecimento pelo Conselho Nacional de Pesquisa sobre as suas competências em pesquisa. Então, os próprios pesquisadores estabeleceram isso, mas é meritório, eu acho que não tem aqui favor, né? Tem que ter produção. Eu comecei meio tarde na vida, o pesquisador, comecei lá com 30 e tantos anos a fazer pesquisa mais sistematicamente, mas eu tive muita sorte, acompanhado de muitos parceiros, de orientadores no exterior, de pessoas que me ajudaram, etc. Tive muita sorte e a pesquisa disparou. E a minha maior realização individual na vida profissional, né, é a de ser pesquisador. Pesquisador aí, no caso, reconhecido como pesquisador 1A do CNPq, que é o topo da carreira, dessa carreira de apoio aos cientistas brasileiros há mais de 20 anos. Fui chefe de um monte de coisa, né? E nunca concorri para chefia. As pessoas me chamaram aqui, quem sabe tu pega isso aqui? Tá bem, vamos lá, vamos pegar. Um é muito importante para o que eu defendo e apresentarei aqui, para justificar a minha opinião, o fato de eu ter controlado, ser o chefe de comissões de controle de infecção de grandes hospitais de Porto Alegre, do Grupo Hospitalar Conceição. Num dado momento eu era chefe do sistema de controle de infecção, que era muito incipiente, era o início de um serviço de controle de infecção no hospital para controlar as taxas de infecção hospitalar, para orientar a escolha de antimicrobianos, uma série de coisas. Eu me diverti bastante com isso, mais do que me diverti, eu aproveitei também e quase estava deixando a minha carreira de cardiologista e mais me transformando num infectologista, até porque eu dava aula de farmacologia clínica, escrevia livros, estive palestrando, etc. E aí eu fui para Chapel Hill e voltei e desisti. Aliás, não foi Chapel, foi depois, foi já anos depois, na volta da Hopkins, se não me engano, que eu larguei o controle de infecção. Me dediquei só à cardiologia e à pesquisa predominantemente em hipertensão arterial sistêmica. E também sou um etólogo amador, como já mostrado aqui, né? Estou acompanhando, estudando, e tem os meus vizinhos, né? A Lourdes e o Adalberto, que recentemente estavam aqui do lado. Ela estava treinando aqui para chocar o ovo, mas não botar o ovo. Eles estão ainda continuam brigando com seus pares, ainda os berros por aqui, por ali, mas o terreno, esse terreno é delas. Mas eles recebem vizinhos quando estão aí, recebem visitas educadamente, que estavam aí na beira do lago, e a Lourdes estava ensaiando para chocar o ovo. Bom, uma síntese da minha produção em farmacologia e como autor de revisões, de artigos, ou melhor, de capítulos em livros, estou apresentando no slide, para quem está me vendo, que apresento meus livros de farmacologia clínica, que, puxa, me dão uma imensa satisfação pessoal, feita com muitos e muitos pares, com muitas mãos, especialmente aqui projetada, a minha queridíssima amiga, que foi minha professora. Ela era meio ano mais velha que eu só, mas foi minha professora e foi uma das minhas guias para eu ir para esse lado da farmacologia clínica, para o início da medicina baseada em evidência, a professora Lenita Wanamahal. Eu e ela temos o livro-texto, Farmacologia Clínica e Terapêutica, atualmente é o nome do livro, está na 5ª edição, vários livretes de exercício, e também estão aqui vários livros grandes, onde eu tenho capítulos para o convite, etc. Mas, de fato, as coisas para as quais eu me dirigi mais na vida, enquanto sendo sempre médico, né? Nunca deixei de ser médico. Intensivista, puxa, bota médico nisso, assim, no sentido de estar realmente procurando atender a necessidade de pessoas doentes, aguda e gravemente enfermas, né? E me senti sempre muito bem nesse papel e me dando muito bem com os pacientes, certo? Com os pacientes. Sem consultório. Consultório eu tive lá no início, depois abri de novo mais adiante por um breve período, mas eu não... Olha, sinceramente, a principal razão de não ter o consultório é de que eu não conseguiria atender bem os doentes. Um médico tem que estar disponível todo o tempo. Eu estava sempre, a partir de viajando, dando aula, etc. Então eu desisti e acho que fiz bem. Mas de onde vem a minha curiosidade científica? Nas minhas memórias eu encontrei, entre muitas coisas que li e fiz, quando mais jovem, eu recebi presente da minha mãe e de meu pai o livro O Tesouro da Juventude, os jovens atuais, os que têm menos de 50, né?
tem nem ideia das formas físicas, das enciclopédias como essa do Tesouro da Juventude, que saia caro. Um dos livros era o livro dos porquês, livro dos porquês. Eu me lembro bem de ler esse livro, eu tinha 11, 12 anos, e eu ia lá, deitava no quarto e ia lendo o livro dos porquês. Talvez por isso eu tenha saído aí a tentar descobrir o porquê de algumas coisas, que é, digamos assim, a curiosidade científica. É uma curiosidade talvez um pouco inata, mas que tem que ser desenvolvida, e eu acho que eu tive essa chance. Quero aqui apresentar, por curiosidade, o meu primeiro artigo que tem citação internacional. Citação não, indexação, porque ninguém leu esse artigo lá fora do Brasil, mas aqui no Brasil até leram, e eu até criei uma tradição nessa área de propor um sistema de controle operacional de infecções hospitalares, junto com meus pares, lá da Comissão de Controle de Infecção do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Nós desenvolvemos um sistema informatizado, certo? A enfermagem lá alimentava os dados sobre a ocorrência de infecção. Veja, um hospital com uns 800 pacientes internados, né? E nós éramos aí 4 pessoas trabalhando. E a enfermeira que trabalhava mais mesmo, eu coordenava a reunião, digitava coisas, mas também trabalhava. Eu ia várias horas fora dos plantões, uma atividade extra, plantão que eu tive, para resolver pepino, surtos, infecção, uma história até um pouco dolorosa em alguns contextos, mas aí já escrevi um artigo descrevendo o sistema informatizado de controle da infecção hospitalar. 1983, revista da Associação Médica Brasileira. Tem mais algumas coisas na área de infecção, mas predominantemente artigos e palestras, mas eu me movi para a pesquisa, como já disse a vocês, especialmente na pesquisa de farmacologia clínica, pesquisa em hipertensão arterial sistêmica, que foi o foco, aí sim, da minha prioridade como cientista. E aí começaram a sair, já na sequência do meu mestrado, doutorado, meu interesse por hipertensão, os trabalhos começaram a acontecer e apesar de eu não ter tido orientadores da área específica, tive orientadores à distância, professor Eduardo Krieger, por exemplo, que era um pesquisador da área básica, mas foi um modelo para mim, de certa forma, sobre a forma de pesquisar, mas a nossa pesquisa teve e tem natureza epidemiológica. Muito do que foi visto aqui sobre a epidemia, nós lidamos bem com isso, temos muitos trabalhos, temos muitas citações. Aqui eu estou mostrando para quem está me acompanhando, eu estou mostrando os indicadores, alguns indicadores do meu reconhecimento científico. Eu, de fato, não dou muita bola para isso, porque a ciência me gratifica quando eu avanço, entendo eu mesmo. Eu tenho uma questão, uma pergunta, e eu, de repente, enxergo uma resposta, e sai um trabalho, e estimulo outro. Tenho 70, 80 mestres e doutores formados que trabalharam comigo todo esse tempo, ainda tenho atualmente. Estou trabalhando com 2 ou 3 jovens que me dão muita alegria, todos muito dedicados, e aí vão saindo os artigos, essa é a maior gratificação. Mas se os artigos têm um reconhecimento de pares, eles são avaliados e aparecem indexadores como esse, que é o Web of Science, onde aparece ali 245 trabalhos meus, onde eu sou o autor, né, autor, indexados nessa fonte, com um índice H de 38. Índice H de 38 é para gente grandinha, né? Não é muito fácil chegar. Significa que eu tenho 38 trabalhos que têm pelo menos 38 citações, né, desses 245. Muitos deles que levam o meu total de citações a mais de 9.000 atualmente, é porque nós temos, nosso grupo de Porto Alegre tem uma interação com grupos internacionais, produzindo os trabalhos mais importantes da última década. Eles produzem, nós opinamos sobre o formato final, mas são pesquisadores, por sinal, veja, do Imperial College, que está envolvido também com a epidemia, de certa forma, fazem revisões sobre dados populacionais, predominantemente. Nós temos 3 trabalhos com base populacional feitos em Porto Alegre, com isso nós contribuímos com os dados. Eu, a professora Sandra Fux, que é minha parceira de pesquisa, de fazer essas realizações, ela tem uma outra linha, ela tem também uma atuação independente, é professora de epidemiologia e tem outros focos de pesquisa que ela também se envolve, mas trabalhamos muito junto. A professora Leila Beltrame Moreira, uma outra parceira que esteve muito junto comigo, e o professor Miguel Gus, também um nome que eu gostaria de registrar aqui, o professor Denis Martinez, daqui a pouco ele lê isso, um amigo meu, muito importante também,
certo? Mas eu vou parar de citar, porque termina o tempo do episódio. Muita gente, isso também é uma outra gratificação, e especialmente pensadores, especialmente não, em particular agora, mais recentemente, todo o tempo, desde que nós fomos lá pela primeira vez, pensadores internacionais com quem a gente tem interagido. Já falei aqui de até pessoas que se formaram comigo, né, no episódio passado. Bom, alguma coisa assim que representa talvez o topo da minha carreira científica, ter sido convidado para escrever um livro sobre hipertensão, convidado internacionalmente, né, pela Springer, hoje Springer Nature, que é um livro de hipertensão, eu escrevi, né, está publicado, está na literatura, um livro pequeno, mas que aborda os aspectos essenciais de hipertensão. E poderia ser o canto dos cisnes, né? É um trabalho com um parceiro internacional de primeira linha, porque ele é o maior cientista mundial atual em hipertensão clínica, certo? É o professor Paul Welton, muito amigo meu e da Sandra, convivemos sistematicamente, mas também trabalhamos muito juntos. Nós temos uns 7, 8 trabalhos, pelo menos, em que nós compartilhamos a autoria. Ele é um brilhante cientista. E, seguindo uma proposta minha, certo? Quem está assistindo está vendo um sacudir de slides aqui, que é uma dificuldade imensa de controlar esse sistema tão simples, né? Que eu sou o tio do Whats, né? O tio do Whats se atrapalha com essas coisas. Mas aqui o nosso artigo desse ano, 2020, pressão arterial e doença cardiovascular, que de fato é a formulação de uma teoria de que a doença cardiovascular é decorrente de um desvio à direita na curva de Gauss, dos valores pressóricos da humanidade, desviados para a direita em relação às reais pressões arteriais normais. Formulamos essa teoria, colecionamos as evidências, digamos assim, de minha parte, se não fosse o Paul Welton ser meu parceiro nessa proposta, de minha parte seria a coisa mais megalomaníaca que alguém poderia querer fazer na face da Terra, formular uma teoria de causas da doença cardiovascular. Teorias, como se sabe, já falei lá atrás, né, não nascem do zero, elas têm um cadeamento com toda a produção de conhecimento, literatura, informações que estão por aí e que a gente coleciona e, digamos, não só coleciona, a gente, né, aborda de forma integrada e vai montando ideias num conjunto de hipóteses demonstradas, fortemente demonstradas, que embasam essa teoria. Se esse podcast prosseguir lá no futuro, certo? Eu poderei fazer uma série sobre hipertensão arterial sistêmica para todo mundo que estiver interessado. E, aliás, fique sabendo, todos vocês estão me vendo, se não são hipertensos, serão. E para encerrar essa historieta de quem sou o que fiz, eu já escrevi até meu livro de memórias. É um livro grossão, eu estava preparando para um concurso de titular, depois tem outros assuntos aí que eu conto mais adiante, se der tempo. O curso titular foi abortado, e agora nas universidades federais, ser titular é basicamente ficar sentado esperando o tempo passar, porque a gente vira titular. Mas haveria um concurso competitivo, eu preparei o que a gente chama de memorial, né? E terminou o concurso, eu fiquei com aquele memorial na mão. Aí eu resolvi escrever um memorial, agregar outras coisas, e aí fui agregando o tempo que eu estava em Boston, e tive algum tempo de lazer até para pensar nisso, e escrevi esse livro, que foi lido pela senhora Dona Terezinha, pelo Felipe Fux, um dos meus filhos, o outro não leu, o Paulo Fux não leu, disse que um dia vai ler, eu espero que o morra, aí talvez ele lê, e mais 3 pessoas que disseram que leram e gostaram. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar de grátis o livro para todo mundo. Mas por que eu estou trazendo esse livro? Tem várias coisas. No capítulo que eu chamei de Pensamentos Rasos, eu fiz a seguinte frase: a ciência, ainda muito influenciada por cultura e relações de poder, terminará por se autodepurar e por isso é tão gratificante. Bom, desdobrando esse conceito, de fato, ciência, que é o que nós temos tratado aqui, tem um motor intrínseco de autodepuração. Ela realmente se critica, pergunta-se, e uma verdade provisória, digamos assim, uma evidência pode ser desmentida por outro até se consolidar o conhecimento. E isso certamente espero que vocês tenham aproveitado o curso até aqui, um verdadeiro curso, né, de iniciação em ciência para quem já não era iniciado, como repito, está aqui só para se divertir um pouco, e aplicado ao Covid. Então, com essas credenciais apresentadas, certo, de quem sou, do que fiz, eu, no capítulo final da série, apresentarei a minha opinião sobre os cenários, sobre
comportamento nosso e de cientistas, dos líderes, de mim mesmo, certamente, muito crítico em relação ao que fiz e faço e penso, no episódio próximo, né? No 16º episódio de Scientifique by Fuchs. Meus amigos, os vejo no próximo episódio. Até lá!